Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma experiência maravilhosa que eu tive o privilégio de viver e que eu jamais esquecerei. Fiz parte de um seleto grupo de pessoas que foram participar de um evento muito especial no Alto Xingu. O evento é chamado de Quarupi. Bom, fica aqui comigo que eu vou contar tudo para você nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Cunha e nesse canal eu falo de variedades da vida, sempre com um toque muito positivo e inspirador. A minha meta aqui é trazer um pouco de positivismo, de motivação e de inspiração para você. Eu compartilho também dicas de marketing, vendas e de como expandir a sua empresa aí do Brasil aqui nos Estados Unidos, pois essa é a minha expertise. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você gostar desse vídeo, eu te convido a se inscrever para mais conteúdos como este. Vamos falar da viagem propriamente dita. Foi uma viagem longa, mas que valeu super a pena. Para mim, que não moro no Brasil, foram 9 horas de Miami a São Paulo, depois 1h30 de São Paulo a Goiânia, onde eu me encontrei com o grupo da viagem. E de lá foram mais 18 horas de viagem de ônibus, um percurso na caçamba de um caminhão e a travessia de barco. Bom, para mim foi um total de 28 horas e meia. Nós saímos de Goiânia por volta das 8 da noite em um ônibus leito, que iria até Querência, no Mato Grosso. Paramos em Barra do Garças, logo a seguir para um lanchinho rápido antes de dormir. E depois de manhãzinha paramos em Água Boa, também no Mato Grosso, para um cafezinho rápido. E logo depois chegamos em Querência, onde tomamos o nosso café da manhã, em uma padaria à beira da estrada. Bom, eu estava sonhando com o pão na chapa e o café de coador. Coisas simples da nossa terra, mas eu acho que pelo fato de eu morar fora, eu dou muito valor e curto muito tudo isso. Bom, o pão na chapa teve que ficar para depois, porque não tinha. Mas tinha pão de queijo, que também é uma outra paixão. Então estava tudo bem. A empolgação do grupo era contagiante. Bom, para a grande maioria do nosso grupo, a visita ao Xingu era inusitada, uma coisa inusitada. Era um sonho que estava prestes a se realizar. Então nós passamos horas e horas dentro do ônibus, trocando ideias e compartilhando o que nós imaginávamos que estava por vir. Em Querência, assim que acabamos de tomar o café da manhã, trocamos de ônibus para um ônibus um pouco mais rústico, um pouco mais primitivo. Agora nós tínhamos mais 165 quilômetros de estrada de terra para enfrentar. Nós fomos avisados de cara de que, apesar de serem apenas 165 quilômetros, levaríamos umas 3 horas, porque a estrada não era muito boa, então o ônibus tem que ir mais devagar. Nós tivemos várias aventuras inesperadas durante esse percurso, mas valeu muito a pena. Afinal de contas, nós estávamos fazendo uma expedição ao Xingu. E em uma expedição tudo pode acontecer, não é? Pois é. Logo depois que nós entramos no Parque Indígena do Xingu, que aliás foi uma emoção à parte. Parece que a vibe muda imediatamente, é de arrepiar. Antes de chegar do parque, foram quilômetros e quilômetros de muita agricultura, mas de repente entramos em uma área verde, de floresta, uma maravilha. E isto é o Parque do Xingu. Simplesmente espetacular. Bom, ainda tínhamos alguns quilômetros para andar dentro do parque até chegarmos na nossa aldeia. Aí tivemos a primeira surpresa, uma árvore caída no meio da estrada. Bom, então paramos e logo um time se formou para ajudar na remoção da árvore. A grande maioria da turma aproveitou também a parada para ir ao banheiro. Ou melhor dizendo, eu deixo o banheiro para a sua imaginação. Obviamente não havia banheiro e ali já começou a nossa experiência enfrentando os pequenos desafios. Bom, depois de tudo resolvido, inclusive a questão do banheiro, nós comemoramos a vitória de termos nos livrado dessa árvore no meio da estrada e seguimos em frente. No meio do caminho, cruzamos com o cacique Tarrucuma, o cacique da aldeia Calapalo. Ele estava de bicicleta indo para sua aldeia.
Então nós oferecemos carona e ele veio conosco no ônibus. Foi uma surpresa muito boa, pois tivemos que deixá-lo na sua aldeia e ali já foi o nosso primeiro contato em solo indígena, né? Conhecendo as ocas, que são as casas dos índios, e ali eu já me encantei com a engenharia dos xinguanos. Fiquei encantada com a construção da casa. É muita perfeição. Tudo muito simples, obviamente. As redes de dormir ficam nas laterais da oca, o fogão normalmente no centro, e tudo se resume ali, nessa grande área onde eles vivem. Bom, depois desta visitinha rápida, nós partimos novamente para o nosso destino. E aí foi quando veio a segunda surpresa. Você consegue imaginar o que aconteceu? O ônibus atolou na areia. Mais uma vez, um time se formou para a força-tarefa de desatolar o ônibus. Com estas surpresas do caminho, este trecho de apenas 165 quilômetros rendeu 4 horas de viagem, até que finalmente chegamos às margens do famoso rio Xingu, onde fomos muito bem recebidos. Já nos esperavam lá com canoas para atravessarmos para o outro lado do rio. Bom, nesse momento nós despedimos do ônibus, retiramos a bagagem e começamos a travessia. O meu encantamento só aumentava. De cara, eu fiquei magnetizada com a paisagem à minha frente. O vento batendo no rosto, os cabelos voando para todos os lados, mas principalmente o privilégio de fazer parte desse grupo e de estarmos navegando sob as águas maravilhosas deste rio que tanto representa para o povo indígena e para o Brasil. Então foi um sentimento assim enorme de gratidão por estar ali e gratidão também por aqueles índios que estavam nos recebendo com tanto carinho. Uma mistura enorme de sentimentos que, se fosse para resumir em apenas uma palavra, eu diria felicidade. Na realidade, naquele exato momento, eu aprendi uma grande lição. Acho que foi a primeira lição. Eu descobri que felicidade não é um sentimento único. Felicidade é uma mistura, um misto de sentimentos. Nesse caso, a minha felicidade era um misto de gratidão, de emoção e realização por estar ali, de orgulho, sim, orgulho do meu país, das suas maravilhas naturais e orgulho dos nossos índios. Muita emoção realmente em ter a oportunidade de vivenciar, de aprender um pouquinho dessa cultura milenar que possui tanta sabedoria. Bom, deu para perceber o quanto eu fico empolgada falando sobre isso, mas vamos voltar para a nossa história. Do outro lado do rio já estava um caminhão nos esperando. Daí, foi mais ou menos meia hora, 40 minutos que nós viajamos na caçamba do caminhão junto com a nossa bagagem, até finalmente chegarmos na aldeia onde ficaríamos hospedados, a aldeia Camaiurá. Para mim, foi uma viagem que durou 28 horas e meia. A viagem mais longa da minha vida, mas valeu cada segundinho, valeu muito a pena. O atraso da chegada não alterou em nada a alegria e a emoção de todos, que continuava contagiante. Aliás, eu gosto de ver a vida como ela é. A vida é cheia de contratempos, de eventos não planejados, e a nossa viagem não poderia ser diferente, não é? Nós passamos uma semana no Alto Xingu. Cada um de nós levou barraca ou rede para dormir. Aliás, nós levamos tudo que iríamos precisar, obviamente, para aquela semana. Nós chegamos na nossa aldeia e fomos recebidos pelo cacique Cotoque, Camaiurá, que é uma simpatia e conquistou a todos nos primeiros minutos de conversa. Foram momentos maravilhosos que, graças à ausência da internet, eu tive a oportunidade de me desligar totalmente do mundo virtual e fazer uma verdadeira imersão neste mundo tão intrigante, rico e maravilhoso que é o mundo indígena, o mundo dos nossos índios do Xingu. A cada minuto era um aprendizado e um desafio ao mesmo tempo, uma experiência riquíssima. Eu quero fazer um parênteses aqui, eu tenho que mencionar também que para mim, em especial, essa experiência era totalmente fora da minha zona de conforto. Eu nunca gostei de aventuras como acampar, por exemplo. Eu só acampei uma vez na vida e eu não consegui dormir a noite inteira porque eu ouvia barulhos fora da barraca e eu morria de medo que fosse urso, porque onde o local tinha ursos.
Foi uma tortura total para mim. O acampamento tinha banheiro, mas quem disse que eu tinha coragem de ir ao banheiro à noite? Não, eu passei a noite toda sofrendo, rezando para que o sol aparecesse logo, enquanto todo mundo dormia tranquilo. Eu estou dizendo isso apenas para você entender o que essa experiência representou para mim em termos de enfrentar desafios, de sair totalmente fora da zona de conforto e de realmente quebrar barreiras. Mas como eu sempre falo de tudo isso em meus vídeos, eu achei importante de eu mencionar isso aqui. Uma grande meta minha para essa viagem era exatamente essa, de quebrar barreiras que de uma forma ou de outra atrapalham nossas vidas e muitas vezes nos impedem de alcançar o que almejamos ou de chegar onde queremos chegar. Bom, então vamos lá. Um fato interessante do Xingu é que, apesar deles estarem no fuso horário do Mato Grosso, eles seguem o horário de Brasília, o que nós demoramos um pouco para entender. Bom, vamos falar agora do Quarupi, o evento que foi o motivo da minha ida ao Xingu. O Quarupi é um ritual comum entre todas as etnias do Xingu. É um evento anual. Esse Quarupi foi em homenagem a uma das mais influentes lideranças que o Xingu já teve, o cacique Aritana, que faleceu em 2020 de Covid. Para quem não se lembra, o cacique Aritana trabalhou junto com os irmãos Vilas Boas pela criação do Parque Indígena do Xingu, que aliás é o maior território indígena do mundo. Bom, foi na aldeia do cacique Aritana, a aldeia Iaualapiti, que aconteceu o Quarupi. O Quarupi é uma tradição, um ritual indígena de luto dedicado a mortos ilustres. E o Quarupi acontece um ano após a morte do líder. Durante todo esse ano, eles se preparam para essa cerimônia final do Quarupi, que é uma última despedida. É um ritual longo que dura alguns dias e que reúne várias tribos do Xingu para celebrar a vida e a morte desses líderes importantes que se foram. Bom, normalmente os índios das aldeias vizinhas são convidados para participarem desse grande evento. E esses índios visitantes, eles chegam e montam seus acampamentos nos arredores da aldeia, colocando as suas redes nas árvores, eles acendem uma fogueira e começam a se preparar para o ritual, cada qual fazendo as suas pinturas no corpo. E toda essa preparação já é um espetáculo à parte. Esse Quarupi reuniu 6 tribos do Xingu. Eu não tenho o número exato, mas um dos nossos guias me disse que eles estimaram em torno de 2.000 a 3.000 índios nesse evento. Uma coisa jamais vista. No Quarupi, além do líder, que é o principal homenageado, pode-se homenagear também outras pessoas que faleceram durante aquele ano. Como, por exemplo, neste Quarupi, outras 3 pessoas foram homenageadas, sendo que uma delas foi o próprio irmão do cacique Aritana, que também faleceu de Covid. Nesta cerimônia, o homenageado é representado por um tronco de árvore, que é decorado e pintado pelos familiares do morto. E essa preparação é um ritual muito bonito e emocionante. O nome Quarupi se origina do nome de uma árvore, que é muito importante para os índios. E é desta árvore que eles retiram o tronco para decorar e representar o falecido líder. Bom, durante a cerimônia, eles invocam o espírito do líder que faleceu.
da família passam a noite ao redor do tronco, ajoelhados ou agachados, chorando e lamentando a sua perda. São horas e horas de lamentação e, segundo os índios, isso é necessário para que haja libertação, simbolizando a ressurreição do ilustre homenageado. É um ritual muito emocionante e é celebrado com muita dança, muita cantoria. Com música tocada através de um instrumento especial, que é uma flauta gigante, de aproximadamente 3 metros e que tem um som único, um som mágico. Os dois flautistas vão tocando suas flautas e eles vão andando pela aldeia visitando as ocas. E eles são acompanhados por 2 mulheres que participam nessa dança, ficam atrás deles. Esse é um ritual de limpeza e acredita-se que a música irá alegrar o espírito do morto. Nessa cerimônia, uma fogueira é acesa em frente de cada tronco que está representando um morto e passa a noite toda acesa para aquecer a família do falecido que está ali, ao redor do tronco, naquele momento de lamentação e de devoção total ao luto. E em meio a tudo isso, há também o ritual de oferenda de alimentos, onde peixes são ofertados entre eles. Ao amanhecer, o fogo se apaga, a música para, o luto se encerra e o choro se transforma em alegria. E a belíssima cerimônia de lutas entre os guerreiros campeões de cada tribo se inicia. Uma maravilha. Reza a tradição do Xingu de que os sonhos que os guerreiros lutadores tiverem durante a noite que antecede a luta pode trazer má sorte. Então os guerreiros passam a noite toda em claro, para não correr o risco de sonharem, e ao invés eles usam este tempo para se concentrarem para a luta do dia seguinte. Bom, então o encerramento da cerimônia do Quarupi se inicia através desse espetáculo de lutas entre os guerreiros das tribos, em homenagem aos mortos ilustres. Esta luta maravilhosa se chama Ruca Ruca. E é um verdadeiro show de força, de garra, de foco e de determinação. E também de respeito ao adversário. Ao final do evento, os troncos que representam os mortos são retirados do local e são lançados no rio. Com os troncos indo para o fundo das águas, acredita-se que as almas se libertam e esse, na realidade, é o verdadeiro objetivo do Quarupi. Bom, o ritual todo, do início ao fim, envolve muito sentimento, muita gratidão, aceitação, preparação, concentração, coragem e respeito ao próximo. E, essencialmente, trabalho em equipe. Resumindo, tudo o que precisamos para viver bem, para termos um mundo melhor. E esta foi a maior lição que eu tive no Xingu. Difícil de descrever em palavras a dimensão do que eu vivi nestes 7 dias. Só de descrever eu fico emocionada. Bom, agora eu vou falar um pouco da magia do rio Xingu. Me banhar nas águas mornas do rio Xingu foi um dos maiores momentos, um dos momentos mais especiais e mágicos que eu vivi. Eu fiquei muito tempo observando os índios, tentando entender essa relação lúdica que eles têm com a água. Eles se banham no rio várias vezes por dia. Obviamente, o calor, com certeza, é um fator importante para que isso aconteça. Mas o que me impressionou é que eu percebi que o momento de se banhar no rio parece ser um momento especial para eles. Não existe pressa, estresse ou preocupação com o que eles têm para fazer depois daquele momento. Parece que eles sabem que eles precisam deste momento para relaxarem, para se recarregarem as energias, para limparem não somente o corpo, mas a alma também, para estarem prontos para a luta da rotina diária, dos seus afazeres. Observar as crianças nas águas do rio Xingu também foi uma alegria à parte para mim. Algo muito especial mesmo. Aliás, se eu tivesse que dar um rótulo ou um nome para descrever o que eu vi, eu diria que as águas do rio Xingu são para as crianças das aldeias o que a Disneylândia ou a Disney World representa para os nossos filhos ou para as crianças do nosso mundo. Tem uma cena que eu vivenciei há uns 12, 15 anos atrás que me chocou muito e que eu nunca saiu da minha cabeça. Foi uma das vezes que eu estava na Disney
com os meus filhos. E ao chegar lá, eu vi crianças entrando no parque da Disney em Orlando com os seus PSPs, o Nintendo DS e outros tablets que eu nem me lembro o nome. Eles estavam entrando no parque, coisa que deveria ser um sonho para qualquer criança, mas eles estavam com os olhos grudados na telinha, jogando os games e perdendo toda aquela maravilha ao redor deles. Ou seja, eles estavam lá, mas não estavam. Então essa cena chocante que eu vivi na Disney me voltou vividamente à mente quando eu vi essas crianças do Xingu se deliciando nas águas do rio, como se estivessem lá pela primeira vez. Elas se divertem, elas pulam, elas nadam, elas brincam uns com os outros, elas se divertem com os adultos, tudo é diversão. E é um momento em que são verdadeiramente criança. Estes momentos acontecem várias vezes por dia, todos os dias, e eles não se cansam. Parece que é sempre uma novidade. Que lição, não é? Isso dá uma ótima reflexão. Bom, vamos deixar as crianças se divertindo e vamos voltar aqui para a nossa história. As águas mágicas do rio Xingu me ensinaram tanto. As águas mornas deste rio me proporcionaram momentos únicos, como eu já disse, e me causaram ao mesmo tempo muita reflexão. Sempre que eu saía do rio, eu tinha um sentimento de leveza, de gratidão e ao mesmo tempo de força, de estar pronta para o mundo lá fora. Por isso que eu digo que eu achei que as águas são mágicas. Eu penso que o mesmo deve acontecer com os índios. E é por isso que eles se banham tanto. Bom, essas águas maravilhosas do Xingu me ensinaram que a vida passa assim como a correnteza do rio. E, portanto, devemos viver o agora, o momento, com intensidade. As águas do rio Xingu me lembraram que os obstáculos que existem nas nossas vidas, assim como as rochas e as pedras ao curso de um rio, e a persistência e a força das águas sempre encontram o seu caminho a seguir. Portanto, assim como os rios, a persistência e a força é o que precisamos para superarmos essas pedras que encontramos nos nossos caminhos. Bom, estas águas me lembraram também que por mais turbulenta que seja a situação que você estiver enfrentando, é na serenidade da sua alma que você encontrará a solução. Portanto, devemos acalmar a nossa mente, buscar aquilo que nos tranquiliza, para só então buscarmos as soluções para os nossos problemas. E não fazer isso no momento de mente turbulenta. Concorda? Bom, as águas de um rio, elas nunca retornam para o lugar de onde elas vieram, não é? Pois é, eu aprendi também que devemos fazer o mesmo. Vamos tentar viver como um rio, olhando para frente, deixando o passado apenas como parte da nossa história. Eu sou grata pela experiência vivida nesse lugar mágico, onde a simplicidade esconde os maiores ensinamentos. Eu poderia ficar aqui horas dizendo outros ensinamentos que eu vivi, mas acho que já deu para você entender o quanto nós temos para aprender com os nossos índios, não é? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a alimentação dos índios. O que eles comem, os índios do Xingu? Bom, na região que nós ficamos, os índios focam muito na pesca e não na caça. A base da alimentação vem da mandioca, acompanhada do peixe. Da mandioca eles fazem o biju, ou a tapioca, como nós chamamos. Eles chamam de biju. O biju e o peixe são a base da alimentação do dia a dia deles. As mulheres passam o dia raspando, cozinhando quilos e quilos de mandiocas. É um processo muito lento, repetitivo e que exige muita agilidade e força nos braços. E é difícil de explicar a textura do biju que eles fazem, porque é diferente do que nós estamos acostumados, pelo menos eu achei. É simplesmente uma delícia. O cultivo do pequi é também uma tradição compartilhada pela maioria das etnias do Xingu. E do pequi eles fazem um mingau que, segundo eles, é bem nutritivo. Eu sempre detestei pequi, então eu não estava nada disposta a provar esse caldo. Mas eu não pude recusar a oferta do cacique Cotoque. Então eu acabei provando esse creme, o mingau de pequi, e eu fiquei surpresa. Eu achei o sabor muito diferente do pequi que eu conheço. Eu achei gostoso, mas principalmente super refrescante. Perfeito para o calor que eles enfrentam.
Bom, no nosso primeiro café da manhã, na aldeia Camaiurá, um dos nossos amigos da aldeia nos levou o biju e o mel feito por eles para nós experimentarmos. Eu já sou apaixonada por tapioca há muito tempo, faço sempre em casa, mas esse biju deles é especial e o mel nem se fala. É um mel escuro e saborosíssimo. Biju com mel virou uma das minhas duplas favoritas. Delicioso! Bom, da mandioca, eles também fazem um mingau, um creme, que segundo eles é muito forte e nutritivo. Aliás, as mães dos guerreiros lutadores, eles levam para os seus filhos tomarem antes e durante as lutas. Até uma pessoa no nosso grupo brincou que este mingau é o Gatorade dos índios. E realmente é isso mesmo, com a diferença de que é natural e que vem da terra. Bom, esse tópico sobre a alimentação dos índios do Xingu daria um outro vídeo por si só. Então vamos falar agora do artesanato dos índios do Alto Xingu. O artesanato, assim como tudo do Xingu, é uma coisa linda. Cada etnia tem os seus talentos e as características únicas. Eles fazem vários tipos de artefatos, como bancos lindos de madeira com temas de animais, colares, pulseiras, brincos de miçanga, lindos, coloridos, cocares maravilhosos que nos mostram a riqueza das nossas aves, arcos, cestas, redes de dormir e outros utensílios lindos, lindos. Mas é importante ressaltar que a peça mais famosa que eles produzem é o colar de caramujo, que é realmente lindo e é conhecido como a joia do Xingu. E ele representa muito para os índios. A confecção do colar leva vários dias ou semanas. Quase todos os índios usam. Quanto maior o caramujo, maior o colar e maior é o seu valor. Pela minha experiência, eu vi colares começando por R$ 250 até 600, R$ 700. Eu comprei este aqui, porque eu não poderia sair do Xingu sem levar esta joia de lembrança. Bom, quando chegam visitantes na aldeia, eles se organizam e preparam um evento onde eles mostram todas as peças que eles produzem para vender. Esse evento aconteceu no dia em que chegamos e para mim foi um colírio para os olhos. Eu adoro artesanato, sempre adorei, e principalmente em se tratando de artesanato indígena. Sempre fui fascinada pela arte indígena. Para este vídeo em especial, em homenagem aos xinguanos que eu conheci, eu estou usando um dos colares e os braceletes que eu adquiri durante esta feirinha que eles organizaram. Nos dias a seguir, outra aldeia também organizou uma feirinha para nós irmos visitar e conhecer o artesanato deles, e foi novamente um colírio para os olhos para todos nós do grupo. Bom, um outro ritual interessante que vale a pena ser mencionado aqui chama-se Moitará. O Moitará é uma prática de trocas que se iniciou entre os povos do Alto Xingu, mas que hoje já se expandiu e já está presente no cotidiano de diversas etnias do Alto Xingu. O Moitará é a troca de objetos, de artigos materiais entre eles. E essas trocas acontecem entre os próprios índios, entre aldeias distintas e até mesmo entre indígenas e não indígenas, como foi o nosso caso, né? É um evento de troca. Ou seja, você troca alguma coisa que você possui e não quer mais por algo que eles têm para te oferecer. Antes da viagem, o nosso grupo foi orientado já sobre esse ritual e sobre quais os objetos que os índios mais gostam de ganhar. E cada um do grupo levou algumas coisas para que a gente pudesse praticar o Moitará lá na aldeia. E foi no fim da nossa estada que nós realizamos o Moitará. Convidamos as índias e os índios para virem para a nossa aldeia e eles trouxeram colares, brincos, cestas e trocaram pelos objetos que nós levamos, né? Nós trocamos vestidos, sandálias havaianas, café, que eles adoram, e cangas, por colares, cestas e vários artefatos que eles produzem. Foi uma experiência muito interessante e que serviu também para nos relembrar que muitas vezes aquilo que não tem mais valor para nós pode ter muito valor para o outro, concorda? Muitas vezes nós guardamos coisas em nossas casas que nós não usamos há meses, às vezes há anos. Que tal fazer uma limpeza e passar essas coisas para quem precisa? Bora fazer uma limpeza?
Bom, finalizando, tudo isso foi uma experiência incrível, indescritível e com certeza inesquecível. Eu conheci um povo, uma cultura de uma força interior que eu jamais vi igual. Eu estou realmente imensamente agradecida pela oportunidade de poder mergulhar nesse mundo indígena e viver, nem que fosse um pouquinho, dessa cultura milenar onde o respeito ao próximo, ao ser humano, está acima de tudo e está presente em tudo que eles fazem. É uma cultura que celebra a vida a cada instante, que maravilha, que vive em integração total com a natureza, que pratica profundamente o verdadeiro significado de viver em comunidade. Com eles, eu aprendi mais uma vez a importância do foco, da determinação, da coragem e da fé ou da força interior, seja lá como você queira chamar. Principalmente, eu aprendi a importância de respeitar e de se dar prioridade ao corpo, à mente e à alma. Uma lição tão básica, mas que com a correria do nosso mundo acaba ficando para depois. Enfim, eu entendi que é na simplicidade da vida que aprendemos as maiores lições. Simplesmente maravilhoso, de arrepiar. Muito obrigada aos meus novos amigos xinguanos pela oportunidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, me ajude aqui me dando um like, compartilhando esse vídeo ou fazendo também o seu comentário aqui abaixo. Eu vou adorar saber o que você achou desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para mais conteúdos como este. Caso você tenha interesse em conhecer outros aspectos sobre os nossos índios, comente aqui abaixo. Caso haja interesse, eu farei novos vídeos contando vários detalhes da vida do indígena que são muito interessantes. O que eu descrevi nesse vídeo é uma fração do que eu tenho para compartilhar. Como, por exemplo, qual é o papel da mulher na tribo, os diversos rituais indígenas e para que eles servem, os desafios do jovem indígena nesse mundo de hoje que está cada vez mais influenciado pelo virtual, interferindo na cultura deles, a vida das crianças e tantos outros detalhes. Bom, obrigada e até o próximo vídeo.